Bem-vindos a mais um BJJ Talk. Meu nome é Lael Rodrigues e eu estou aqui hoje na Zenit Matriz, em Santos, com o professor Rodrigo Cavaca. Professor, bem-vindo. Que isso, Léo. Prazer aí estar com vocês aí. Vamos trabalhar bastante, né? Nesse momento que nós precisamos. Agregar a comunidade do jiu-jitsu, como o senhor já tem feito, né? Perfeito. Porque além de ser multicampeão, campeão brasileiro, campeão mundial, ganhou o PAN também. Agora está produzindo conteúdo aí todos os dias, fazendo live no Instagram, sempre agregando. E a gente vai falar do seu trabalho com o jiu-jitsu aqui. Eu quis muito, né? Mandei mensagem, a gente fez todo esse contato, agradecer o Andrei, o Fábio, que ajudaram também. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, no jiu-jitsu, a gente precisa de boas referências. Perfeito. E o senhor ter feito um trabalho com a profissionalização do jiu-jitsu, um trabalho sério, fantástico. Então, assim, vamos falar sobre isso. Eu sei que todo mundo já conhece a tua vida, assim, a tua história no jiu-jitsu, então a gente não precisa entrar nesses méritos, lógico que não é desmerecendo a história. Não, pelo contrário, né? Mas já tem por aí, né? Todo mundo já faz isso. O mais legal, acho que é a gente direcionar para esse caminho mesmo que você está fazendo, para ajudar realmente a comunidade. E aí uma das coisas, assim, minha primeira pergunta, assim, a ideia de colocar, a gente está na cobertura de um prédio comercial, numa das avenidas mais movimentadas de Santos. De onde surgiu essa ideia? Cara, esse projeto aqui é um projeto um pouco audacioso, né? Algo que eu tinha no meu coração depois que eu tive a oportunidade de conhecer a academia de um grande amigo meu, do Vitor Shaolin, em Nova York, né? Onde um aluno meu acabou indo para lá. Silvinho? O Silvinho Duran. Eu já lutei com ele de faixa roxa. Que legal. Aí o Silvinho foi pra lá, né? E aí eu me aproximei muito do Shaolin, né? Pô, sempre admirei o Shaolin, sempre fui um fã do Shaolin. E aí, através do Silvinho, né? O Silvinho foi um garoto criado aqui por mim, né? Desde a faixa branca. E a gente estreitou essa amizade. E aí fui lá fazer seminários, né? E a primeira vez que eu fui, fiquei encantado. Porque a academia é no centro de Manhattan, né? Quem já foi para Nova York sabe o tumulto que é aquilo ali, a loucura, né? Só prédios comerciais. E aí ele me deu o endereço, aí, caramba, tô ali na Quinta Avenida, cadê a academia, né? Aí, cadê a academia? Aí você vai ver, eu toco num prédio, assim, no interfone, ali, eu subo ali, eu até liguei pro Silvinho e falei, Silvinho, eu tô num prédio aqui, é isso aí mesmo? É isso aí mesmo, Cavaca, sobe aí, terceiro andar. Aí fui lá, um corredor assim também, só porta de escritórios, tal, daqui a pouco você abre a porta de escritório, normal, como qualquer outra porta que tava lá. Você se depara com uma academia lá dentro, um tatame, né? E você tem uma impressão boa, né? Uma surpresa, um susto, mas um susto bom, né? Uma surpresa, caramba, que legal, né? E aí eu fiquei com isso. Eu estava para mudar aqui a localização da minha academia, que era dentro de uma universidade aqui em Santos. Sim. E aí eu tinha duas opções, ou montar um galpão na rua maior. Que já é muito tradicional, muito comum no jiu-jitsu, né? Que é tipo americano, que eu queria. Só que Santos é uma cidade, como eu estava te falando nos bastidores, ela está bem ocupada já, então é difícil você pegar um espaço grande. E além de ser muito caro, muito né? Caro, né? Um metro quadrado aqui em Santos é caro. E aí eu tinha essa outra opção. E eu falei, vamos ser um pouco mais audacioso, a gente gosta de desafio, né? Como você vê, para alguém chegar aqui, o cara tem que ter pesquisado onde que a gente está, né? Exato. Então, a gente não tem uma placa na rua, não tem nada, só sabe pela internet que a gente está aqui dentro. E, cara, assim, a gente tem trabalhado bastante as redes sociais para poder realmente usufruir dessa informação que nós estamos aqui, né? E a gente acabou, né, entrando nesse projeto. Fazem 2 anos e meio agora que nós estamos aqui nesse espaço. E ficou sensacional. Quem viu o vlog, viu a estrutura, dentro de um prédio comercial, na cobertura, e quando você abre assim, nossa, sensacional. É diferente. Aqui nós estamos praticamente, né, no 17º andar, né, que é 14º, mas temos 3 andares de garagem, né, então é um prédio bem localizado no cruzamento de 2 principais avenidas de Santos. Sensacional. Né, e assim, a gente é um espaço de 350 metros quadrados, mas ele é bem ajustadinho, bem compacto. Tem 2 tatames, além dos vestiários, escritório, né? Poxa, exatamente. Aí a gente tentou oferecer uma estrutura para que o nosso cliente chegue aqui, o nosso aluno, e ele se sinta em casa, verdadeiramente em casa, porque a gente já, aqui, nós que estamos te falando, a faxina que diariamente, acabou o treino já limpa, os pisos das áreas comuns são limpos
constantemente, então o pessoal... A orientação é que não ande de sapato não ande de sapato aqui sim. dentro, né? Então, assim, é bem legal, cara, isso aí faz toda a diferença, o pessoal realmente se sente em casa, numa organização, numa limpeza, né, que, assim, não é muito normal no mundo da luta, né? Então, assim, o pessoal fica mais à vontade, mais largado, né? Então, a gente... Tem aquele odor bem típico, aqui né? não tem cheiro de tatame, até porque essas janelas todas ficam abertas durante o dia todo. São então já é um diferencial grande. Isso, a academia inteira é rodeada de varandas, né? Então, assim, pega a iluminação, pega a ventilação também, então... E é um projeto que foi dando certo, cara, graças a Deus, hoje a gente fica bem feliz com esse projeto e, pô, foi inovador, audacioso, mas que a gente conseguiu através de muito trabalho, é trabalhoso, né? Manter uma academia, uma escola como essa, né? Mas a gente, graças a Deus, está indo bem. Você estava falando que durante o horário de pico de funcionamento da academia, você chega a ter 100 pessoas aqui dentro, né? Então a gente tem entrando, saindo, trabalhando, né? Passou, acho que em todo lugar do Brasil, né? Começa a partir das 5 da tarde, vai até umas 9 da noite, aquele horário daquele fluxo tremendo de pessoas. E aí tem o treino Kids, aí começa o treino adulto, o pessoal do adulto já entra, já sai o Kids, aí depois do adulto começa outro adulto, né? Então é tudo aula de 1 hora, tudo compactado ali, circulação grande, mas é aquilo que a gente gosta, é aquilo que vê. Se tem bastante gente, é porque realmente está dando certo, né? Então a gente fica feliz com isso. E o que eu gosto sempre de falar é como é uma boa referência. Porque tem gente que coloca muito empecilho, gente que diz assim, nossa, isso não vai dar certo. E aí a gente acaba seguindo o padrão de mais de 90% das academias. Que é um galpãozão e o cara coloca o tatame lá e não liga se vai ter um vestiário bacana, enfim. Graças a Deus a gente está mudando isso é um sinal de uma evolução. Como eu sempre tenho falado aqui, nós estamos no meio de uma transformação no nosso esporte. A gente está vivendo isso aqui agora. A gente já passou por várias e nós estamos vivendo uma grande revolução. Inclusive esse momento atual no Brasil, no mundo, né, de pandemia. Agora, uma coisa bacana é que isso aqui é uma referência direta ao que a família Gracie fez no Rio em 1950. Era um prédio comercial, aulas particulares, o cara chegava. É muito parecido, né? Muito, muito parecido. E aí, sim, essa transformação toda que a gente tem vivido, né? Você já tem feito um trabalho de profissionalização em várias frentes. Tanto dos atletas, que são revelados aqui, mas também de padronização de kimonos, de administração das filiais. Cara, é muita coisa boa pra gente... se basear, de usar de referência. E como foi que você foi chegando nesse modelo de administração da Zenit como um todo, né? Sim, Léo. Eu acho que assim, o que eu faço hoje é muito pouco perto do que o jiu-jitsu tem que ser um dia. Perfeito. Né? Então, assim, o que eu faço hoje, eu posso assim, ser tido como... muita gente fala, pô, o Cavaco faz um trabalho legal em relação a esses pontos que você tocou. Eu vejo que a gente está no caminho, né? Sim. Mas que a gente não está nem... Pô, falo pro meu sócio que a gente não está nem 1/10 perto do que a gente deve ficar. Meu Deus, imagina só. É verdade, sabe por quê? Porque, assim, o jiu-jitsu é amador, né? Em termos... não muita coisa, quando a gente diz esporte amador, a gente diz em relação que não é um olímpico, beleza, mas não é esse ponto que eu quero falar de atleta. Eu quero falar vamos falar em termos empresarial, tá? O jiu-jitsu é muito amador. Eu posso ter uma estrutura dessa aqui, eu posso ter essas características um pouco dado início já, mas eu me considero muito amador, perto do que existe no mundo. Não, eu me considero muito amador mesmo, cara. Mas você já está à frente de 98% isso que eu tô te falando, das outras academias. É por isso né? que eu estou te falando. Imagina como é que está o pessoal, então, nesse parâmetro, nessa linha, nessa medição que eu coloco, né? Mas isso é bom, sabe o que é bom? Porque já começamos. Né? E, por exemplo, se eu estou indo nesse caminho, aí você perguntou, como é que você chegou nessa situação de começar a querer buscar essas evoluções, né? Eu cheguei porque eu já vi alguém fazendo na minha frente. Porque tudo que a gente idealiza e coloca como objetivo e meta na nossa vida é porque nós já vimos alguém fazendo e dar certo. Perfeito. Né? Perfeito. Porque ninguém aqui vai inventar a roda já foi inventada. Né? Então, assim, se eu vi, por exemplo, quem eu vi? Eu vi Gracie Barra e Aliança. São as duas, no meu ponto de vista, são as duas únicas empresas mundiais de jiu-jitsu. A Gracie Barra, principalmente. A Aliança está começando uma caminhada de estruturação para se transformar
realmente numa empresa, tanto que o Fábio criou a associação agora e tal, abdicou da academia para poder se dedicar à associação. Então a gente vê que ele vai buscar realmente o caminho que a Gracie Barra já tomou, né? E que já começou há uns 20 anos. Nossa, é assim, anos-luz à nossa frente, mas é bom também, sabe por quê? Porque, que nem eu te falei, já mostraram para nós como é que é. Agora é só a gente seguir. E fazer melhor, né? E fazer buscar aquele caminho ali com as nossas características. Perfeito. Né? Eu não vou ser uma Gracie Barra. Se eu quisesse ser uma Gracie Barra, eu entrava para a Gracie Barra. Mais né? fácil. Fazia parte. Mas, por exemplo, eles, não há de se negar, contra fatos não existem argumentos. Né? Então, o caminho de sucesso dos caras, do Carlinhos Gracie, não tem o que fazer contra. Né? Pelo contrário, a gente tem que tirar o chapéu. Exato. Seguir esse mesmo caminho que é o que deu certo, que é o nosso futuro, né? De transformar uma equipe numa empresa. O que é transformar numa empresa? Cara, é uma empresa, meu irmão. Quando você fala a Gracie Barra, você pode comparar, por exemplo, vamos lá, uma Nike. Sim. Você pode comparar a um McDonald's. Perfeito. Você pode comparar. Isso é uma empresa que você vê várias filiais. Hoje a Gracie Barra é uma franquia, é uma rede de franquias. Exato. Nos Estados Unidos. É a única equipe do mundo que trabalha com sistema de franquia. E na verdade, eles foram meio que obrigados por causa da cultura dos Estados Unidos. Exatamente. Né? Senão não teria virado, mas tudo tem um propósito na nossa vida. Se não foi fosse bom pro jiu-jitsu. Exatamente. Né? A Alliance não é uma franquia, eu não sou uma franquia, porque franquia é uma coisa. O que nós fazemos, nós oferecemos um nome e um método de ensino. Né? Então, assim, as equipes de jiu-jitsu, eu tenho tantas filiais, tudo bem, tem tantas filiais, mas você só que não é sistema de franquia. Isso quando é franquia, você tem que botar a cor do tatame igual. Você tem que montar. Quem é franquia, por exemplo, sabe quem é franquia? A única franquia do Brasil, Tim Nogueira. Sim. É a Tim Nogueira, que é a única franquia, porque o cara vai, eu quero ser franqueador, eu quero ser um franqueador. Eles vão lá, você conversa com eles, você paga um preço, eles montam a academia para você no padrão deles e você dá uma porcentagem para eles por mês. Pronto, e você trabalha lá na tua academia. Que nem um McDonald's, que nem uma Copenhague, que nem essas Burger King, perfeito. São franquias famosas. Agora, infelizmente, no jiu-jitsu, a gente tem que lidar com a cabeça dos negócios e também com a cabeça do esporte. Sim. E por muito tempo o esporte atrapalhou a cabeça dos negócios. Porque se a gente fala aqui da Gracie Barra, automaticamente o cara já cria uma rivalidade na cabeça dele e já cria uma resistência que não tem sentido nenhum. Principalmente quando você está usando um modelo de negócio. Né? A gente tem que olhar e tal. E como é que a gente pode, assim, mudar isso para o professor que está escutando essa entrevista, ou o cara que está na faixa roxa pensando em viver de jiu-jitsu? Como é que a gente pode mudar esse chip na cabeça do cara? Falar assim, olha, você não precisa vir para a Zenit, você pode usar o modelo da Zenit para administrar seu negócio onde você estiver. E você não tem que falar assim, é porque o Cavaco é muito playboy, porque o Carlinhos Gracie, como o pessoal fala, não é uma palavra minha, né? É mercenário, que é o que o pessoal fala por aí. E ao invés do cara falar assim, cara, o pessoal está vivendo do jiu-jitsu, vivendo bem, como é que eu posso adaptar isso à minha realidade? O cara que está no interior, sei lá, do Pernambuco, interior do Mato Grosso, outras cidades, né? Com outras realidades. Como é que o cara pode fazer isso? É o que a gente conversa muito com os nossos filiados, né, Lael? Assim, em relação à nossa equipe é muito forte no norte e nordeste do país, né? Sim. E lá a condição de vida é diferente, né? Então a gente sabe disso, né? E a gente, essas falas, assim, esses exemplos que você colocou, né? Por exemplo, o Carlinhos Gracie, o mestre Carlinhos Gracie só pensa em dinheiro, podia pagar a premiação. Eu estava tendo uma conversa dessa ontem com os 2 instrutores que me ajudam na aula online aqui, né? Aí eu já pensei isso do Fábio Gurgel quando eu era competidor. É o que eu falei, a cabeça do esportista, né? Por quê? Porque a gente vem ouvindo isso desde que foi criado. Infelizmente. Mas aí eu pergunto, eu cresci ouvindo as mesmas coisas. Eu cresci, o meu mestre direto, o meu mestre Elcio Figueiredo, é faixa preta direto do mestre Carson Gracie. Então ele foi criado ali, ele tem 74 anos, entendeu? Então imagina o que eu já não ouvi do jiu-jitsu daquela época. Por que será que eu mudei? Exatamente. Se eu mudei, todo mundo pode mudar. Mudou e deu certo. Com certeza, porque é o futuro. Claro. Não adianta eu ficar... Ontem eu tive uma live com o mestre Carson Gracie Jr. Sim. 2 horas de live. Eu nunca tinha feito 2 horas, eu sempre fiz 1 hora de live com todo mundo. Com ele eu fiz 2 horas porque foi uma live especial para mim. Porque se relacionava direto com o meu mestre, que, né, é Elcio Figueiredo. Eu sempre ouvi muito do mestre Carson Gracie. Né? E assim, eu tive a oportunidade ontem de ouvir direto da fonte. Né? Então assim, eu fiquei emocionado demais. E foi uma das coisas,
realmente que a gente falou bastante, cara, em relação a isso. Aquela mentalidade, eu fazia umas perguntas que me interessavam. Pô, Creonte. O que é o Creonte? Direto da fonte, eu quero saber. É o filho do cara que inventou a palavra, né? É o poderoso. O que é o cara que é o poderoso? Né? Então, assim, só que isso, o que acontecia? Foi lá atrás, meu irmão, entendeu? O Creonte é o traidor. O Creonte é o traidor. O que seria o traidor? É o cara que muda de equipe? Não. É o cara que usa e abusa e vira as costas para ti quando você precisa. É o cara que faz safadeza, entendeu? Não é o cara, eu saí de equipe 4 vezes e saio mais 4 se for necessário, só que da mesma maneira. Olho no olho do meu professor, que é o único que eu devo satisfação do meu mestre, dos meus professores, ou do responsável ali, saindo olho no olho, explicando por que eu estou saindo, fazendo ele compreender, dando um aperto de mão e saindo andando. E exercendo o seu direito de ir e vir. Eu estou no meu direito, eu estou pagando por uma prestação de serviço. Entendeu? O mestre Carson Gracie nunca cobrou mensalidade. E é uma situação que o Fábio me falou uma vez. Cara, quando eu falei para ele, Fábio, não sei o que, pô, eu quando eu era moleque, eu pensava que você falava que você era mercenário, que você só pensava em dinheiro. Eu falei para ele. Ele falou, não, Cavaco, não é questão de ser mercenário, não. A gente vai... E hoje, Fábio, eu vejo você como o cara mais correto do mundo. E eu faço exatamente igual que você faz, meto contrato nos moleques todos. Por quê? O que funcionava? Pô, quer treinar na minha academia? Paga mensalidade. Não quer pagar mensalidade? Assina um contrato. Tantos % do que tu ganhar na tua caminhada é meu. Entendeu? Por quê? É um contrato esportivo. Cara, não quer assinar o contrato? Paga mensalidade. Por que eu vou te ensinar jiu-jitsu? Você vai aprender jiu-jitsu e no futuro você vai viver do jiu-jitsu com os meus ensinamentos e tu não vai me pagar nada em troca. Não faz sentido. Não faz sentido, cara. Entendeu? Uma coisa ou outra. Eu não estou obrigando você a assinar o contrato. Por que todo mundo aqui paga mensalidade e você acha que você não precisa pagar mensalidade? Né? Se todo mundo que acha que não precisa pagar a mensalidade não pagar, eu vou sobreviver do quê? Eu vou viver do quê? Meu trabalho vai ser em vão. Né? E aí tu pode usar aquela palavra creonte. Por quê? Que todo mundo se acha que tem a capacidade de poder utilizar essa palavra, mas não sabe nem o que ela representa. Por exemplo, né? O cara usufrui daquilo ali. O professor, que é o errado, é o professor que cria o creonte. É o professor, cara. Porque o professor cria o cara, dá tudo pro cara, entendeu? Não cobra mensalidade, não bota contrato no cara e, cara, cria o cara da maneira, com coração, é meu filho, é família. Amigos, negócios à parte, meu amigo. Entendeu? Não é porque o cara vai assinar um contratinho ali que o cara vai deixar de ser teu amigo. Entendeu? Sim. Isso é um negócio. Quando a gente acabar de trabalhar, a gente sai, toma um açaí, vai jantar, vai almoçar de boa. Como isso não vai mudar a amizade, pelo contrário. Perfeito. O contrato é assinado por amigos. Se eu não fosse teu amigo, eu nunca vou assinar um contrato contigo. Pois é, não tem confiança. Eu não tenho confiança. Entendeu? Então esse é o ponto de evolução que todo mundo tem que enxergar, todo mundo tem que visar. E é algo que você já tem feito aqui também. Muito tempo. Eu pego meus caras aqui, porque eu sempre tive aquela característica de trazer, eu fico olhando nas minhas filiais, eu vejo um moleque revelação, que nem eu trouxe o Felipe Andreu, que nem eu trouxe o Renato Cardoso, que nem eu trouxe as meninas na época lá, a Luísa Monteiro, a Marina Ribeiro, a Michele Nicolini. Né? Eu trago essa galera. Hoje eu tenho mais um. O Silvio, o Silvinho. Marlon, Eu fico olhando essa galera e trago para cá galera com potencial de ser campeão mundial. Logicamente a gente busca pela índole também da pessoa. Se a pessoa tem um pouquinho de chance de ser uma laranja podre, pode ser um campeão mundial. Não trago, entendeu? Eu trago pessoas boas, né? Eu costumo dizer pessoas boas atraem pessoas boas. Perfeito. Então se eu trouxer quanto mais pessoa boa estiver junto, mais pessoas boas vão aproximar também. Perfeito, é a lei da atração. Então assim, e a gente vê o potencial do cara ser campeão mundial. A gente vai lá e vamos investir no cara. Vamos investir? Beleza. Trouxe o moleque lá, o Pedro. O moleque lá com 15 anos de idade, eu trouxe ele lá de Votuporanga, fica 8 horas de Santos. 15 anos, meu irmão, assinei um termo de responsabilidade no moleque. Cara, o moleque vai ser o próximo. Entendeu? Então assim, a gente investe, o que a gente faz? Isso eu fiz a minha vida toda, estou dando um exemplo recente agora. Porra, trouxe o moleque, dou um suporte mínimo aqui pro moleque, a gente arruma, bota, primeira coisa de tudo. Trabalhar. Bota para trabalhar aqui. Isso aqui é um estágio, meu irmão, que eles não têm noção. Aqui é um estágio. Vai treinar e vai trabalhar. Vai trabalhar 2 horas por dia, vai treinar daqui dentro 2, 3 horas por dia, tá? Vai fazer do lado de fora daqui a sua preparação física. Eu ensino como ser profissional e mostro como tem que fazer. Antigamente eu dava o peixe, hoje eu dou a vara. Para o cara aprender a pescar,
entendeu? Porque antigamente eu dava muito no começo, e aí eu me sentia no direito de falar que o cara é um creonte quando ele saía, porque eu usufruía de tudo, como tem vários alunos meus, ex-alunos meus, vivendo do jiu-jitsu com os ensinamentos que eu dei, ganhando dinheiro, e a vida dos caras é esse, e os caras viraram as costas, por exemplo, num momento e saíram andando e pum, acabou, não me deram nada em troca, entendeu? Só que eu dei o futuro deles. Assim, não estou falando eu, mas o mundo todo, assim, sim, todos os professores do mundo, né? Você fala da sua situação, mas é uma coisa que traz para o jiu-jitsu, né? E aí o que eu vi? Eu falei, pô, isso não é correto. Vamos meter contrato nos caras. Ou vai pagar mensalidade e vai aprender jiu-jitsu para depois usufruir. Porque quando você entra numa faculdade, você não paga na faculdade? Isso aqui não é uma academia pública, isso aqui é uma academia privada. Alguém e uma faculdade privada, exatamente, isso aqui tem um aluguel. O meu trabalho durante anos, minhas cirurgias, minhas conquistas, minha abdicação de muitas coisas, tem um preço. E cara, isso é minha vida, isso aqui é o hobby para milhares de pessoas, mas é o meu ganha-pão, entendeu? Então eu tenho que usufruir tudo que eu construí, né? Dos ensinamentos que eu sei que os meus ensinamentos, como de todos os professores no mundo, têm um preço. E não foi barato, né, a gente conquistar. E a gente trabalha nessa ponto, mete o contrato nos moleques, quer pagar a academia, não tenho condição de pagar a academia, então assina aqui. Quer ficar em Santos? Assina aqui. Assinou, beleza. Vou lutar a Copa Pódio, ganhei tantos 10 mil reais, uma porcentagem é minha. Por quê? O cara está 1 ano sem me dar nada, R$1. Quando ganha alguma coisa e outra, quem colocou ele na Copa Pódio fui eu. E corre o risco também dele não ganhar, né? Exatamente. É um tiro no escuro. Cara, né? E assim, isso não me dá lucro, mas pelo menos me dá elas por elas ali. Me faz com que o cara não usufrua de tudo que eu proporcionei a ele, porque muitos deles, que nem eu falo, cara, se não é a gente que tem já uma história, que tem somos os empresários do mundo da luta, proporcionarmos contatos para seminários, para aulas particulares. O cara vai chegar onde? O cara nunca ia conseguir sozinho. Mesmo com a internet hoje em dia e tal, mas não é a mesma coisa. Não adianta, cara, não adianta. Você vai colocar aí, o que chega na internet, a galera fica muito voltada à internet, ficar fazendo esses negocinhos de propagandinha, né, de colocar fotinho aqui. Meu irmão, tem que ter a rede social ali, tem que saber mexer, não ser um negócio, tem que ser zoado, tem que ser legal. Mas, cara, quem abre as portas são os professores, quem dá as oportunidades dos primeiros contatos, quem ensina a andar, quem ensina a comer, quem ensina a dar um rolamento, é o professor, meu irmão. Isso tem um preço, porque você vai viver disso no futuro. E quem te ensinou tua profissão para você viver no futuro? Fomos nós, professores. Né? Faltou, essa mentalidade ficou atrasada há muito tempo no jiu-jitsu. Tinha aquela coisa do discípulo, Não, eu não posso largar meu professor, meu mestre. Só que, tu vai lá, o mestre é um mau exemplo danado, o cara dá na cara de todo mundo. É um encostado também. É um encostado, é um mau exemplo. Cara, gratidão tá no meu coração. Eu larguei meu mestre em 2006, fazem 14 anos. Cara, e eu o amo, era o meu melhor amigo no momento. Eu sabia que eu corria o risco, como aconteceu, de eu perder o meu mestre que me graduou a faixa preta e meu melhor amigo ao mesmo tempo. Só que era o meu futuro. Então a vida é feita de escolhas. Eu vi que se eu continuasse na integração em Santos, eu nunca ia conseguir ser o que eu sou hoje. Entendeu? Campeão mundial. Campeão mundial faixa preta, nunca tinha tido um em Santos e nunca ninguém tinha sonhado em ser em Santos, na Baixada Santista. Sim. Entendeu? Então, cara, se eu não fosse eu sair da integração, ir para São Paulo, para Brasa, tudo, eu desbravar o mundo sozinho para mostrar, trazer para a Baixada Santista e mostrar que era possível, cara, não sei se isso aqui seria, a Baixada Santista seria o que é hoje. Sim. Eu não sei se talvez o Bochecha existiria, eu não sei se talvez o Léo Nogueira existiria, eu não sei talvez se, cara, essa galera existiria. O Andrew e por aí, tantos outros. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu fiz uma escolha da minha vida, foi muito difícil. Foi a pior da minha vida, a mais difícil de mudar, deixar meu mestre, deixar meu melhor amigo em busca do meu sonho. Mas eu sentei com ele, tive uma conversa de homem para homem, mesmo sendo garoto. E ele me apoiou no momento e falou, vai que eu não posso mais te ajudar. O que você quer, eu não tenho condições de te proporcionar. Sensacional. Né? E deu certo. Deu, graças a Deus. Bênção, né? E aí não fui o creonte. Uma coisa que você falou agora aí, muito importante, é que tem a mania do professor, no jiu-jitsu, querer ser tudo. Preparador físico, o cara quer ser fisioterapeuta, nutricionista. E além disso, tem o cara que ele quer descobrir o talento, forjar o talento e administrar o talento lá, né,
no profissionalismo. E em outras modalidades esportivas, todas as outras não. A gente tem um professor de base. Delegar a função. A gente tem um professor aqui. E ainda em algumas outras você tem o coach de defesa, o coach de ataque, e por aí vai. E como é que você vê aqui, como é que você trabalha? Você disse que cada aula são 2 professores. Como é que você faz isso aí? Cara, né, Léo, a gente tem que... É uma coisa que eu aprendi na marra, isso aí foi na marra, dando cabeçada na vida, errando, né, que a gente erra para poder acertar no futuro. A gente tem que delegar a função. Se a gente não delega a função, a gente não consegue fazer tudo, né? Nós não somos capazes de fazer tudo, é impossível. Durante algum tempo, eu consegui, não sei como, Deus me ajudou e falou, durante uns anos eu vou te proporcionar isso. A demanda era menor, né? Cara, assim, era uma situação em que eu dou aula desde o meu primeiro dia de faixa preta. Eu sou faixa preta há 15 anos. Uhum. Tipo, o que eu fazia? Eu dava aula, né, normal para grupo, eu dava aula particular, eu treinava, eu vivi meu auge da faixa preta sendo professor, né? Eu treinava para competir em alto nível. Tá? Eu treinava em São Paulo e dava aula em Santos. Meu Deus. Tá? Eu acordava, saía de casa às 7 horas da manhã, voltava às 11 da noite todos os dias. Durante 4 anos eu fiz isso. Né? Então eu saía de casa, fazia minha preparação física em Santos, entrava no carro, dirigia até São Paulo, treinava do meio-dia às 3 com o Leozinho, tomava uma ducha, almoçava lá, voltava para Santos, dava mais 3 aulas, chegava em casa às 11 da noite, no dia seguinte acordava às 7, saía de novo e tal, e fazia... Então, cara, viajava para competir, para competir em seminário, e assim, formei vários campeões mundiais, fui campeão mundial, minha academia bombava de gente, não tinha uma administração adequada porque isso era impossível ter, principalmente naquela época e devido a tudo isso que eu fazia ao mesmo tempo, mas Deus me permitiu que eu conseguisse fazer de tudo um pouquinho para chegar e ir aprendendo com as cabeçadas da vida também. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa de muita sorte porque eu sempre tive pessoas boas que puderam me orientar e mostrar o caminho, né? Fala, Cavaca, faz assim, ó, faz assim, vai por esse caminho. E eu também tive muitas nunca tive vaidade de ver alguma pessoa, por exemplo, alguma referência minha que eu via, por exemplo, o Fábio chegar e perguntar para ele, pô, Fábio, como é que pedir ajuda para uma pessoa de uma outra equipe? Como eu estou fazendo agora. Mas então a gente buscar isso aí, né, Lá, eu acho que é muito importante a gente ter esse insight aí da gente poder ter essa reflexão de analisar o que é melhor. Mas no começo assim a gente acabou se desdobrando. E depois eu fui aprendendo que a gente tem que delegar função. Perfeito. Porque senão a gente não chega a lugar algum, a gente vai ser sempre um mediano, né? Eu não uso a palavra medíocre, que muitas pessoas não entendem direito a palavra medíocre. Pode parecer pejorativo, né? Uhum. Não, mas vai ser sempre um mediano. Uhum. Né? Então, assim, você nunca vai conseguir alcançar o sucesso se você não delegar funções, se você tiver medo de delegar função. Você pode até alcançar, mas o preço vai ser muito alto. Por exemplo, eu quero ser um bom treinador, eu quero ser um bom competidor e eu quero ser um bom gestor. Cara, desculpa. Você não vai ser, nenhum dos 3. Você vai ser um mediano nos 3. Por quê? Você tem que escolher uma das 3. Escolhe uma das 3, deixa mais de lado as outras 2 e se dedica. Né? Perfeito. Então, assim, foi o que eu fiz. Eu tinha minha academia, eu não dava 100% de atenção na gestão. Eu tinha meu grupo de aulas de regulares e alunos regulares, eu não dava 100% de atenção nesse grupo. Eu me dedicava à minha competição no período em que eu sabia que a minha carreira era curta. Então, aquele momento era para isso. O resto eu empurrava com a barriga e fazia empatar, entendeu? É o máximo que eu podia fazer. Só que foi uma opção minha, porque eu sempre soube que eu nunca seria bom em tudo que eu fizesse se eu quisesse fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu tinha que fazer escolhas, né? Então o que era para mim naquele momento? Pô, eu falei, se eu me dedicar à gestão agora, eu acho que eu não vou ter muito sucesso porque eu não sou ninguém ainda, eu tenho que construir um nome. Para depois ser um bom empreendedor com o meu nome, ganhar dinheiro com o meu nome e com o meu método de ensino. Né? E se eu quiser deixar minha carreira de atleta para depois, já era, porque chegou nos 30, acabou, meu amigo, né? Como você, digo assim, acabou em evidência profissional, né? De você ganhar campeonato a nível adulto. Fica mais difícil. Fica mais difícil, né? Mais difícil, então, assim, e eu por ter começado tarde já no jiu-jitsu, eu já comecei a ter essa imagem já assim, na minha cabeça. Então, eu tenho que me dedicar o máximo que eu puder agora, para no futuro usufruir do meu nome conquistado nas competições e aperfeiçoar minha parte de gestão e didática. Sim. E meu método no futuro. Porque mas hoje em dia você já entende a diferença disso. Né? Hoje eu delego, né? Hoje eu tenho a pessoa que a gente pega e dedica a parte da gestão, a gente tem que me auxilia. Hoje eu tenho os meus professores, que hoje o Cavaca não precisa estar dando aula.
O Cavaca, mas o pessoal aqui tem eu não tenho um método, mas a gente tem uma maneira de dar aula que é padrão, né? Um método é mais avançado, é um método é o que a Aliança tem, é o que a Grace Barra tem, né? Uma metodologia totalmente voltada para todos os alunos. Não temos um método, nós temos uma maneira de ensinar, né? Em que ela é padronizada realmente. Todos os professores dessa academia, eles trabalham realmente com o mesmo conjunto de informações que são treinados constantemente para que eles corrijam as falhas, né? E falem a mesma língua, né? Então é por isso que acaba dando certo. Então, assim, em questão, né, a gente pegar e abdicar das situações, eu acho que e delegar, eu acho que é o X da questão ali, é o diferencial, porque às vezes a gente não gera confiança, mas caramba... Então, e as demandas do jiu-jitsu hoje são muito diferentes, né? Então, há 10 anos, o professor ele não tinha que ser bom de marketing, de mídia social. Exatamente. Hoje em dia, a academia que não tem uma boa administração de uma gestão social, bem feito, não é o cara postar a foto de treino no final. Exatamente, o cara tem que apresentar o produto dele. Por quê? Eu falo muito isso quando eu vou dar seminários nas minhas filiais, e nós fazemos também sempre um pequeno workshop de gestão básica de academias, né? Então a gente sempre mostra isso, que não é uma academia, é uma empresa, que não é aluno, é cliente. Perfeito. Né? Então assim, dou muito de exemplo quando você entra num restaurante, né? E imagina você entrando num restaurante, como é que você gostaria de ser atendido no restaurante? Para poder voltar, né? Exatamente. Bom dia, senhor. Tudo bem? Pô, com que posso ajudá-lo? Vamos aqui, pô, eu gostaria... Pô, você leva a pessoa até a mesa. Então, se você entrar aqui um dia como um cliente, você vai ver que você abriu aquela porta, já a pessoa que está sentada na cadeira, ela vai te levantar, ela vai abrir a porta para você, ela vai abrir a outra portinha para você, a catraca, você vai passar, vai te pegar, vai ficar de pé conversando com você, olhando no seu olho, com um sorriso no rosto, te dando bom dia, boa tarde ou boa noite. E todos os funcionários que trabalham na academia, eles vão passar por você e vão te cumprimentar com um sorriso no rosto, porque isso é regra aqui dentro, entendeu? Cara. Se tiver aqui dentro, tem que estar sorrindo, tem que estar feliz. Tinha aquele negócio, o cara chegava para conhecer a academia, o professor mal encarado, todo mundo olhando feio, o cara ia fazer aula experimental, todo mundo batia no cara. Exatamente. O cara aqui, e tem muita gente assim ainda, cara. Ainda tem. Tem cara que acha que dar aula de jiu-jitsu é ter um tatame, a aula é 10 da manhã, o cara chega 9h59 com o kimono enrolado debaixo do braço, com a faixa amarrada no kimono, camisa regata, chinelo havaianas, deixa o chinelo do lado, se troca em cima do tatame e entra aí de qualquer jeito com a parte da calça branca e o casaco azul e vai dar aula. Acabou a aula, o cara fica ali na resenha ali, o cara treina com os alunos e é uma bagunça danada. E o cara acaba ali a aula de 2 horas, mas na realidade treinou 30 minutos, porque ficou 10 minutos de cada intervalo ali tirando onda e conversando. E, cara, isso aí é o que a gente vivia antigamente. E hoje em dia, quem ainda é assim, não vai muito longe. Não, vai fechar as portas já. Nessa pandemia agora já fechou. Graças a Deus. O isolamento fechou. Assim. Ele tem que evoluir, meu irmão. Tudo tem um propósito. Eu vejo esse momento de isolamento social como uma grande seleção natural. Perfeito. É uma seleção natural. Só vai ficar quem é. E mesmo quem está no caminho certo, está passando sufoco. Está passando sufoco. Cara, eu tô passando sufoco, todo mundo tá passando sufoco. Entrevistei o professor André, ele conversou, né? Tá difícil, mas tá se reinventando. Lógico, todo mundo se reinventando. Agora é a hora, a gente, porque, por exemplo, por que existem os líderes de todos os pontos? Porque existe uma liderança. Por que será que aquele cara é líder? Eu nasci... Não, peraí, eu quero ser o líder. Não, a liderança, ela vem gradativa, a vida vai te empurrando para esse local. Eu, Cavaca, não escolhi ser líder de equipe. Me escolheram. A vida me escolheu. A vida foi de acordo com as minhas atitudes diárias, foi me colocando numa situação, quando eu olhei, eu falei, caramba, essas pessoas aqui dependem de mim. Você já era referência. Eu era referência, só que muito novo. Então, a ficha caiu, eu falei, opa, peraí, então agora eu não posso desistir. Porque se eu desistir, se eu falhar agora, eu vou fazer com que todo mundo perca junto. Então, assim, eu não posso desanimar, eu não posso desmotivar. Então, essas pessoas, elas necessitam da minha confiança, da minha motivação, entendeu? Das minhas ideias. Então, é uma cabeça para pensar para milhares.
Né? Então, assim, então isso foi. A vida vai te cobrar. Então a vida te colocou como líder e você não pode dar mais um passo para trás. Senão você falhou e você não vai falhar sozinho. Você vai falhar por milhares de pessoas. Não somente a tua equipe, mas pessoas que têm você como referência a nível mundial. De outras equipes também. De outras equipes também. Entendeu? Pessoas que falam, caramba. Eu admiro o fulano que, cara, o cara tem atitudes, o cara, olha que trabalho legal que ele faz, olha como ele faz o trabalho em relação à uniformização, à padronização, olha a equipe dele, olha como o cara cria os atletas, como os alunos são educados, como a profissionalidade. Não, e se você desistir, imagina, pô, aquele cara que era referência para todo mundo, pô, se aquele cara desistiu, então eu já sou, tá, já era. Então isso me... O desespero chega lá embaixo, né? É algo que me motiva, que me empurra todos os dias para cima, né? Eu sei que está todo mundo vivendo uma situação muito difícil, inclusive eu nesse momento. Só que, cara, em momento algum eu pensei em desistir, eu desanimei. Logicamente tem um dia ou outro que você acorda um pouquinho desmotivado assim. Mas, cara, quando você olha para trás e fala, porra, meu irmão, olha tudo que eu construí com a ajuda dessas pessoas, agora eu vou deixá-las na mão? Não pode. Pelo contrário, elas precisam de mim, entendeu? E eu preciso de mim. Eu que escolhi estar aqui. Ninguém quis me colocar aqui. Quando eu vi que eu era líder, quando eu vi que eu estava começando a caminhada, eu poderia ter desistido. Que lá não ia ter uma perda muito grande. Mas não. Hoje em dia... Hoje, se eu desistir, meu irmão, eu vou deixar muita gente desmotivada, desacreditada. Então, a gente continua batalhando e o líder é isso. Se eu sou líder, eu tenho que pensar para eles. Se eles me escolheram como referência, eu tenho que usufruir dessa liderança cada vez mais para motivar, entendeu? Para direcionar essas pessoas que elas precisam. Elas sim, elas podem enfraquejar, mas eu não posso. Perfeito, né? professor. Então esse é o pensamento. E durante esse momento de pandemia, um dos assuntos que tem vindo mais à tona, assim, que eu tenho perguntado para outros professores e, lógico, como você falou, os professores que são referência, Perfeito. né? O pessoal que está à frente, eu fui lá em Alphaville, entrevistei o João Chiosi, eu fui lá na Vila Olímpia, entrevistei o professor Andrei, que estão passando dificuldade, sim, mas estão encontrando alternativas. Uma dessas alternativas é um produto que você já oferece há muito tempo, que é a aula particular. Sim. E na minha visão, assim, eu vou colocar a minha visão, eu gostaria muito de ouvir a tua opinião, que é, o cara que não dava aula particular, sim, ele estava perdendo tempo precioso. E o cara que já dava, que já oferecia esse produto, ele vai conseguir passar melhor esse período, principalmente o retorno, né? A gente vai passar, a pandemia vai passar, sim, a gente vai voltar, vamos viver uma nova realidade e o jiu-jitsu vai ter que se adaptar a essa nova, sim, realidade. Você entende que esse produto, ele é um produto bacana, que ele vai ser uma solução viável? Com certeza. Ou que não chega assim o suficiente? Não, com certeza, né, Lael? A gente vê assim, a aula particular, eu na minha cabeça, a aula particular sempre foi a coisa mais comum do mundo, né? Assim, pra mim Você tem uma salinha ali, o estúdio VIP, sala, né? Sempre tive, todas as academias que eu passo, eu monto uma salinha de aula particular, a parte do meu tatame, né? Por quê? Porque é uma aula exclusiva, é uma aula diferenciada. Muitas pessoas, não, a aula particular tem que ser só para quem tem dinheiro, para cara que tem condição, né? Então, assim, é a cabeça pequena. Sabe por que o aluno pensa assim? Porque nunca ofereceram e nunca apresentaram o serviço a eles. E até o professor mesmo não sabe nem o que é uma aula particular, por isso que ele não dá. Aí agora está desesperado. Exatamente. Mas sempre é tempo. Sempre é tempo. Faz que nem eu fiz lá, que nem eu faço, meu irmão. Vai pedir ajuda para os universitários, vai pedir ajuda para quem sabe mais do que você. Exatamente. Né? Então, tem a humildade, né? Isso aí, a vaidade, o ego nessas horas. Quando você é líder, você não pode ter vaidade, não pode ter ego, né, cara? Você tem que estar sempre sujeito a aprender, evoluir com quem já tem mais experiência que você. Não te interessa se é mais novo, mais velho, se é de outro ramo. Cara, meus amigos de diversas áreas, outros ramos diferentes, que me orientam no jiu-jitsu. Por quê? Porque nós estamos falando de negócio, de empresa, de prestação de serviço. Né? Toda empresa faz uma prestação de serviço. E aí, de novo, a gente vai para aquela. O cara que não é porque ele é faixa preta que ele automaticamente é um bom gestor. Nada, o cara não é nada. O cara, ele pode se aperfeiçoar. Se um conseguiu, sim, ele pode. É questão dele optar. Né? Então, assim, mas o que a gente vê, aula particular, é uma situação que realmente faz a diferença, não só nessa hora agora, que é um momento que todo mundo vai precisar mais ainda ter uma capacitação para dar uma aula legal, particular, né? Mas em todo momento do jiu-jitsu, cara, não existe no mundo gente que tenha única, exclusivamente a fonte de renda vinda das mensalidades. É impossível você ter uma vida digna somente de mensalidade, não fecha. Não tem como. Então, o que eu digo?
porra, a mensalidade ela tem que pagar ali tuas contas, ter uma reservinha ali para você ter um caixa ali depois, um capital de giro. Mas, cara, você tem que tirar teu extra. Teu extra vem da onde? Das aulas particulares, dos seminários. Que se você não é um cara que dá seminário, da uniformização, da padronização, da venda de produtos, das tuas aulas online, que agora é um momento que... Também, mas o cara vende faixa pela internet. Eu sou totalmente contra vender faixa pela internet. É só um idiota que vai vender faixa pela internet, né? Para falar assim, e mais idiota ainda para comprar. É pior ainda, né? Para dizer que treina jiu-jitsu e vai receber a faixa pela internet. Né? Mas a aula online é fundamental. Cara, eu sou o cara que um dos caras que mais estuda, gosta de estudar jiu-jitsu, cara. Eu vou pro campeonato, porra, eu chego, é que nem eu falo assim, até brincando, eu chegava, quando eu era faixa azul, eu chegava no primeiro dia de competição do Mundial, por exemplo, vou dar um exemplo, no Tijuca, sentava lá e só comprava minha passagem de ônibus de volta para Santos no último dia, depois de ver a luta final do Absoluto Preta. Então eu ficava todos os dias, o dia inteiro sentado no ginásio assistindo luta. Meu irmão, que eu mais sou apaixonado por isso. Hoje que eu sou preta, eu faço ao contrário. Eu podia chegar no dia de eu lutar ou de ver meus faixas pretas. Não, eu chego no primeiro dia, sento na arquibancada lá na pirâmide e só saio no último dia. Entendeu? Então eu faço questão de assistir azul, roxa, marrom e preta. E sempre fui assim, desde garoto. Entendeu? Isso por quê? Porque, cara, molecadinha hoje, através da rede social, da internet, do YouTube, né? Esse trabalho que você faz, passa a informação que o Fábio faz através do BJJ Club. Cara, várias técnicas que você não vai aprender aquilo ali pela internet, mas você vai levar aquela informação, colocar no tatame e conversar com seus amigos, seu professor. E era novamente, há 10 anos atrás, você não tinha acesso a isso. Exato. Era difícil demais. E é assim para tudo. E é assim para tudo. A gente tem que ter outras fontes de renda no meio da luta. Não é só dar aula de jiu-jitsu. A mensalidade... Ou da competição também. Não tem como. Nós trabalhamos 10 vezes mais do que um atleta olímpico e falo que por isso nós somos privilegiados. Sabe por que nós do mundo da luta, do jiu-jitsu, da comunidade jiu-jitsu, somos privilegiados? Sabe por quê? Porque me fala aí, que atleta olímpico, vamos lá, campeão olímpico, medalhista olímpico de judô, que é um esporte muito forte aqui no Brasil, tem a sua academia e tem uma vida digna através da sua academia? Me fala um. Aqui em Santos tem um, Rogério Sampaio, que não dá, pergunta se ele vive do judô. Quantos anos ele não dá uma aula de judô? É verdade. Está na política há muitos anos. Exatamente. Né? Então, todos eles foram para a política. Por quê? Porque, meu irmão, os caras não aprenderam a dar aula, eles não sabem dar aula, eles não têm base de gestão, eles não fazem nada. Por quê? A vida do atleta olímpico é totalmente acordar, treinar e lutar, acordar, treinar e lutar, acordar, treinar, comer, se alimentar, recovery e lutar. Nós temos que fazer isso tudo. Temos que correr atrás de patrocínio, temos que dar aula para se sustentar, temos que dar aula particular, temos que dar seminário, temos que ficar pedindo favor para todo mundo. Cara, a gente faz tudo. Fazer rifa, fazer os Exatamente, desde a faixa branca. Aí o cara tem que se virar, aprende a se virar. E aí quando o cara chega na faixa preta, chegou lá 30 e poucos anos, que ele parou de lutar em nível profissional, né? Que sai daquela... eu tenho que porque o cara fica se cobrando muito, eu tenho que ser campeão. Isso é uma fase da vida, vai passar. E depois você vai ter que continuar a viver do jiu-jitsu. Como? Tendo a sua academia, dando aula, gerindo. Você já tem a experiência desde a faixa branca, meu amigo. Você não vai começar do zero nada. Sabe lidar com outras pessoas, exatamente. Conversar. Isso é o network, é o mais importante do mundo, né, cara? Não adianta nada você ser um campeão, tá cheio de medalha de mundial pendurada na parede ali, meu amigo, e você ser um cara... A gente pode voltar de novo para a seleção natural que você estava falando. Isso. O cara do jiu-jitsu que só pensa em treinar, não quer dar uma entrevista, não conversa, não alimenta a rede social, o cara não vai muito longe. Ele pode até ser muito bom de jiu-jitsu, mas a caminhada dele vai ser curta. A carreira de atleta é curta, né, Lael? Você pega, vamos colocar aí, entre faixa azul e preta, 10 anos, cara. Você vai chutar alto aí, tipo 10, 12 anos aí, cara. Um cara que sai muito, uns 13, 14 anos. Então, assim, tipo, cara, você vai fazer uma situação dessa aí, entendeu? Se você não se capacitar, você vai ser só mais um aí. Como a gente temos vários exemplos de campeões mundiais aí que ninguém sabe nem onde está. Verdade. Né? A gente não precisa citar nomes, quem é do mundo do jiu-jitsu sabe quem são. Né? E a gente vê outros muito bem-sucedidos que não tiveram metade, nem um terço dos títulos desses que estão sumidos, que hoje têm sucesso, são referência como gestores, líderes, né? Então, professores, né? Porque assim, nós não precisamos ser um campeão mundial para ser um bom empresário no mundo da luta, para ser um bom professor. Pelo contrário, eu tenho vários alunos aqui que têm o sonho de viver do jiu-jitsu dando aula, que ninguém conhece, e eu tenho certeza que eles vão conseguir. Entendeu? Então, assim, aqui na nossa academia aqui, a gente prepara o cara desde jovem, a gente bota o cara como auxiliar nas aulas,
né? Tem um professor sempre, faixa preta, e um auxiliar acompanhando, seja azul ou roxa. Para quê? É um estágio, cara. É um estágio. Ele é obrigado. Pra que melhor do que isso? Né? E o cara aqui, ele vira referência. Ele desde a faixa... O Bochecha, por exemplo. O Bochecha, quando ele tinha 17 anos, porra, na época da Brasa, eu ia dar seminários, eu ficava um mês nos Estados Unidos dando seminário, eu deixava o Bochecha com 17 anos dando aula para faixa preta de 10 anos. E ele, nos primeiros momentos, pô, Cavaca, eu fazia de propósito, eu sabia, mas foi a maneira que eu coloquei de aprender, de ensinar para ele que no futuro aquilo ali ia ser muito importante para ele. Por quê? Aí eu chegava aqui, o faixa preta fazia não sei o que eu já sabia lá, todo mundo me contava. Falei, pô, por que você não chamou a atenção do cara? Você deixou o cara entrar atrasado, você fez não sei o quê. Pô, Cavaco, o cara tem 10 anos de faixa preta, como é que eu vou chamar a atenção dele? Eu falei, meu amigo, eu coloquei você no meu lugar, não interessa a tua graduação, você é referência aqui. Isso aqui é hierarquia, é respeito. Você, primeira coisa no respeito no tatame, a gente nunca vai cobrar. Nesse tatame aqui, ninguém cobra a hierarquia. Ah, eu sou faixa preta, meu irmão. Pô, tem que me respeitar. Não, respeita de homem para homem. Perfeito. É respeito de ser humano para ser humano. Perfeito. É o ponto, o respeito que é cobrado aqui dentro é esse. Sensacional. Né? A gente você vai ver um aluno meu impondo graduação em cima de outro. Muito Entendeu? bom, Isso aqui eles muito aprenderam bom. desde o começo. Eu nunca utilizei dessa minha graduação para poder me sobressair título, sobre alguém. seja, de maneira alguma. Uhum. Eu sou um homem, eu sou um ser humano igual a você. Não interessa o que você tem de história, o que eu tenho de história. Meu irmão, você tem a sua, eu tenho a minha, mas eu te respeito e eu espero o respeito de volta. Perfeito. Entendeu? E é assim que a gente vive aqui dentro. E isso que eu mostrei para eles. E aí eu fazia reuniões com todo mundo. Então, pessoal, soube que aconteceu isso. Deixei o garoto aqui, não interessa se ele é faixa azul, tem 17 anos, mas eu pedi para ele fazer esse trabalho, esse serviço. Então eu espero que das próximas vezes todo mundo respeite e o que ele falar, vocês colaborem e vocês sejam os primeiros graduados a ajudarem e colaborarem com a organização. Meu irmão, daqui a pouco o moleque de 17 anos estava puxando o treino com 80 pessoas, tipo no tatame e 20 faixas pretas e, cara, fluindo naturalmente. Lógico, é um trabalho que foi gradativo, conquistando e deu certo. Resumindo assim, parece que não teve nenhum problema. Teve seus problemas, mas né, a gente conseguiu através. E é o que a gente faz até hoje. Né? A gente mostra para eles que o caminho quer viver do jiu-jitsu. No Brasil é difícil. Vamos preparar para ir para o exterior? Então, estágio na academia e começa já a pensar no que você vai usufruir lá no futuro. O que você precisa para morar no exterior? Primeiro, falar inglês. Segundo, saber dar uma boa aula em inglês, né? Terceiro, fazer meu nome agora como atleta o máximo que eu puder. Não precisa ser... Se não for campeão mundial, pelo menos você morra tentando ser. Uhum. Porque essa ambição, né? Se você for um cara obstinado, você vai ter uma trajetória e você vai ter um legado, você vai ter uma história. Muito legal. De tentativas. Por quê? De várias derrotas momentâneas que se chega ao sucesso. Entendeu? Toda derrota que você tem é um momento de aprendizado para você levar para a sua vida, entendeu? Então é isso que a gente Muito trabalha bom. Com eles aqui para chegar lá no futuro e eles terem um ganha-pão lá. Muito bom. Professor, a gente tem um joguinho tradicional aqui no nosso podcast chamado de Raspa ou Passa. Eu vou te dar alguns temas do jiu-jitsu. Tá bom. E aí, se o senhor gostar, você raspo. Se não gostar, passa. Se ficar no meio termo, tá bom. Dá o double pull. Vamos nessa? Vamos embora. Isso aí. O cara é corajoso, né? Isso aí. Kimono de cor estrambólica, tipo laranja, verde, essas coisas assim, camuflado, se raspa ou passa? Cara, eu raspo, eu não gosto disso não, cara. Eu já usei, mas não... Você passa, no caso? Oi? Você passa. Quando você não gosta, você passa. Quando eu não gosto, eu passo? Isso. Eu não dou a justificativa quando eu não gosto? Não, peraí, esse daí você raspa é quando você gosta. Então eu passo, mas eu justifico? Você pode falar. Eu passo então essa porque assim, eu não, hoje em dia, antigamente eu usei kimono vermelho, camuflado, né, quando era mais jovem, mas a gente vai vendo que com a profissionalização isso não tem muito espaço, fica muito mais bonito, organizado, o kimono, ou você trabalhar com 2 cores ou 3 cores. Padronização. É diferente chegar alguém para observar aqui, tá todo mundo igualzinho, bonitinho, com 2 cores, né, na hora de uma foto, na hora de um treino, outra coisa, quando você coloca uniforme, jiu-jitsu é igualdade. Em cima do tatame todo mundo é igual. Eu não vou ter o cara que tem um kimono de R$1.000 e outro que tem um kimono rasgado de 50. Entendeu? Então, mais um ponto que você coloca a igualdade perante a todos os alunos e você mostra que realmente todos são iguais. E o pessoal diz que é justamente o contrário, né? Quem não é a favor da padronização diz que vai separar. Vai nada, tudo errado. Vai igualar todo mundo mais ainda. Isso aí. Muito bem. Luta absoluto. Você raspa ou passa? Cara, eu raspo, é importantíssimo, né, você se testar, né? Não é porque eu tenho 100 quilos, não, mas eu coloco os meus garotos todos para lutar,
né? Até o Felipe outro dia chegou lá, foi pro europeu lá, não, foi no Mundial do ano passado, eu não podia, aí ele, pô, Cavaca, eu luto absoluto? Até ele falou isso na live, ele, porra, lógico que você vai lutar, tá aí pra passear, meu amigo, você é o nosso único faixa preta que tá aí pra representar. Você vai só pra ir pra lutar a categoria. Eu sempre me joguei, cara, eu sou eu. Quem vai lutar absoluto? Eu. Eu sempre era o primeiro a querer lutar absoluto. Pô, e graças a Deus sempre consegui, meu irmão, assim, lutar. Porque, pô, é você se testar. Porque se você só luta a categoria, você vai lutar sempre com as mesmas pessoas. Pô, que legal, imagina você lutar lá a categoria, lá o absoluto, e lutar com o Xande, lutar com o Roger, o Grace, você lutar com o Barral, você lutar... E na sua categoria você continua lutando com seus amigos, você sempre lutou. Legal, muito bom. Treinar defesa pessoal, você raspa ou passa? Pô, cara, eu raspo, é fundamental, é a nossa essência. Inclusive nas aulas particulares, né? É fundamental, é a nossa essência, cara. Eu acho que a defesa pessoal ela foi um pouco esquecida, muito, né? Porque é natural, a gente acabou vindo pro caminho do jiu-jitsu competitivo, mas o jiu-jitsu nasceu através da defesa pessoal, Brazilian Jiu-Jitsu principalmente, né? E é um produto mal explorado, né? Mal explorado, sabe por quê? No Brasil, né? Porque lá fora assim, o pessoal usa bem, né? Jiu-jitsu competitivo, você abrange uma fatia do bolo da população. Defesa pessoal é para todos, desde a criancinha até o idoso, porque não tem essa isometria no chão, essa força, isso tudo, não. São movimentos do dia a dia. É o que pode acontecer com você na rua, todos os dias, a qualquer hora. É muito mais fácil até para aprender, né? Lógico, meu irmão, é fundamental. Muito bacana. Corredor na graduação, raspa ou passa? Cara, isso aí eu passo bem longe, né? Já tirou daqui muito tempo. Anos. Isso aqui não existe, cara. Como é que eu vou chegar aqui, eu vou botar um corredor... Já fiz muito. Já fiz corredor de 400 graduados, meu irmão, ao mesmo tempo. Entendeu? Só que assim, aí tá a família aqui ao redor assistindo. Aí tá a senhora ali, a avó, assistindo o neto ser graduado. E aí tá o outro neto do lado. Aí o moleque passa no corredor, é chapado de faixa nas costas, tira o kimono todo vermelhão, ai, que legal, não sei o quê. É um momento tradicional. Cara, o que você oferece de venda, de serviço, prestação de serviço? Ou de bom pro jiu-jitsu, né? De imagem boa pro jiu-jitsu. Então aí você desmorona tudo que você tá tendo, você se contradiz. Eu quero oferecer uma boa prestação de serviço e você, quando você vai dar uma faixa, você bate no cara. Não tem sentido, cara. Não tem sentido nenhum. É só perguntar assim, mas por quê, né? Eu sempre pergunto assim, eu vou fazer corredor, por quê? Por quê? Tem um porquê? Aí fala, é tradição, mas a tradição, por quê? Assim, tem um sentido? Não tem. Eu vejo que o cara... Só pra bater o cara? O cara que faz corredor vai fechar as portas nessa pandemia. Não, e o pior, às vezes nem fecha a porta, o cara pode arrumar um processo, ou um problema muito maior, ainda mais trabalhando com criança. Pega uma faixa no olho. Né? Pega uma, né? Tem vários negativos. Todo mundo tem celular hoje em dia, aí, a pessoa que não é do jiu-jitsu, que não tá entendendo, que sabe que é... Por mais que seja no bom humor, que seja uma brincadeira. Sim, mas ali... todo mundo já fez, né, Lael? Eu já fiz muito, já fez, eu também. Mas a gente tem que ter uma noção que foi bom naquele momento, foi legal. Hoje o mundo vive de uma outra maneira. Não colabora mais pro jiu-jitsu hoje em dia, não fala mais a mesma língua. Exatamente. Trash talking, raspa ou passa? Cara, isso aí eu passo também, né? Algo que... Chegou no jiu-jitsu agora. Eu sou artista marcial, cara. Legal. Eu sou artista marcial, eu prezo pela educação, pelo respeito, né? Eu não vou ficar criticando quem faz, porque uma vez eu vi o Demian Maia respondendo uma coisa que é importante. Perguntar, Demian, o que você acha do estilo do Conor McGregor falar sobre a promoção das lutas dele? E por que você age? Cara, ele falou assim, o meu jeito é esse, eu vim do jiu-jitsu, eu vim da arte marcial e eu coloco o que eu sou ali, né? A pessoa mostra o que ela é e fala o que ela quiser. Existe público para todo mundo, né? Tem público para todo mundo, eu vou fazer o meu melhor, entendeu? Eu sou isso aqui, eu acho que isso é o certo, eu não posso mudar, mas eu também não sou ninguém para ficar criticando, entendeu? Cara, minha opinião é que isso é uma situação que não condiz com a arte marcial, né? Mas foi uma maneira que o pessoal achou para se promover, para ganhar dinheiro. Combina com o esporte, mas não combina com a arte marcial, né? MMA é um esporte, não é uma arte marcial, né? Eu acho que isso aí, usar no MMA com certo respeito, com um limite até onde pode alcançar, legal, mas eu acho que tem que não pode passar dos limites, mas muita gente acaba passando na emoção, né? E chegou no jiu-jitsu também, principalmente com esses eventos de luta casada, muita gente fazendo, né? E infelizmente, os meios de comunicação gostam, porque vende, né? Vende, exatamente. Então assim, a gente fica nessa, mas cara, é só cada um fazer sua parte, eu acho que dá espaço.
Por falar em MMA, você raspa ou passa? Cara, eu raspo. Você já fez luta de MMA? Nunca fiz. Já trabalhei com vários atletas, né? Alguns no UFC, já fiquei no corner algumas vezes, né? E assim, a gente vê que é um trabalho que é legal, é um profissionalismo, né? Abriu muitas portas. Abriu muitas portas. Né? Mas eu digo uma coisa, se o jiu-jitsu desse sustento para os lutadores de jiu-jitsu, não existiria MMA no mundo. Verdade. Né? Então, assim, todo mundo do jiu-jitsu só migrou para o MMA pela parte financeira. Porque, e logicamente tem alguns lá da antiga geração, né? Da galera lá, Fábio, o Murilo Bustamante, né? O Royce, que foram para se testar. Era outra história. Era para se testar, para desbravar, para provar a eficiência do jiu-jitsu. Né? Mas essa galera nova aqui é mais pelo dinheiro, né? Não é muito para se testar, uma pouca porcentagem é para se testar que depois acaba pegando gosto, né? Mas eu sou a favor, cara, quanto mais tiver oportunidade de provar a eficiência da nossa arte marcial jiu-jitsu, cara, mais a gente tem que colocar a cara. Acabou que da época do Fábio pra cá virou outra história, do Royce, então nem se fala, né? Exatamente. Hoje em dia é entretenimento, né? Exato. Não é mais você um show. Um show, não é mais para você provar os valores marciais de cada modalidade. Não tem, até porque não é arte marcial. MMA é esporte, não tem respeito, é a lei do mais forte. O próximo aqui vai me lembrar de uma cena muito icônica que você viveu, que é sobre fechar campeonatos. Você raspa ou passa, porque você fechou o campeonato com o teu aluno, Bochecha, no Mundial de Faixa Preta. Sim. Acho que poucos professores tiveram essa oportunidade, eu acho que nenhum outro, assim. Imagina só como é que é, fechar campeonato, você raspa ou passa? Cara, eu tenho que raspar, né? Não sei. Eu tenho que raspar. E assim, a gente tem uma regra hoje na equipe, né, que é para não acontecer mais isso, né? O meu caso, no meu caso, isso foi um caso à parte, né? A gente traçou isso como meta de vida, eu e Bochecha, né? A gente traçou e trabalhou isso quando a gente viu a possibilidade de esse fato se tornar realidade, se tornar real, né? A gente acabou buscando isso durante uns 2 anos, né? Para a gente poder fazer com que isso acontecesse. Mas assim, isso é um porém que é uma situação que não me agrada, sabe por quê? Não é que professor e aluno, beleza, isso foi um caso à parte no mundo, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu no Mundial, nunca tinha Mundial de Faixa Preta né? acontecer isso é uma Quando coisa... é que o professor vai conseguir se manter tantos anos no auge e pegar coincidentemente um aluno chegar e formar desde a branca e chegar num nível de conseguir chegar numa final de Mundial? Então, beleza, tudo bem, isso foi algo que aconteceu, legal. Mas, vamos lá, eu e você, Lael, nós somos do mesmo peso, da mesma categoria e nós treinamos juntos, né? Nós vamos para o campeonato mundial. Qual é o sonho do atleta, o seu sonho a nível competitivo, o sonho de qualquer atleta do mundo a nível competitivo? Campeão mundial. O meu também. E a gente vai chegar na final e a gente não sabe, nós dois chegamos na final junto. Os nossos 2 maiores sonhos, você é um grande amigo meu, eu sou um grande amigo seu, tá? Nós treinamos todos os dias, nós nos capacitamos juntos. Você me ajudou, você me puxou e eu te puxei todos os dias. Saímos na porrada todos os dias aqui no treino duro. Acabava o treino, a gente saía e ia almoçar junto, né? E aí chega na final, isso se repete, um treino nosso, uma oportunidade dessa se repete e não sabemos se alguma vez na vida vai poder se repetir isso. Nós não temos essa certeza. Isso foi a primeira vez que aconteceu entre eu e você. O teu maior sonho e o meu maior sonho está em jogo. A gente vai fazer o que lá? Vamos tirar para o ímpar aqui? Ou então vou deixar na... Cara, vai lá e dá mais um treino duro, sai na porrada, meu irmão. Vai em busca do teu sonho. Se você for campeão, eu tenho certeza que no ano que vem você vai continuar me ajudando para chegar ao meu momento lá de novo. Entendeu? De eu chegar e conseguir ser campeão também. Então essa é a diferença. Então aqui a gente tem uma regra na gente, não tem mais fechamento de campeonato. Né? Já deu muito problema esse negócio. Fecha aqui. Tem gente que fecha com o cara de outra equipe, meu irmão. Porra, é meu amigo. Tudo bem, cara, mas os sonhos são iguais. Lutador luta, cara, não vai mudar, não vai perder a amizade. E por isso que a gente tem que pegar um grande exemplo do judô, né? Aqui em Santos também, o Rogério Sampaio e o irmão dele saíam na mão direto, todas as seletivas, né? Então, e é o correto. E depois são irmãos, iam para casa e passavam um dia com família, né? Normal. Verdade. E com o passar do tempo isso daí passa, né? Com certeza. Esquece o que aconteceu no campeonato, enfim. Mas muito bem. Essa aqui também eu já imagino a resposta. Em padronização de kimonos, raspa ou passa? Cara, eu raspo, né? É lógico, isso aí é a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. Né? Quem não tá fazendo... Cara, o cara perde tempo. É difícil? É. Muito. Eu achei que era menos difícil, não achei que era fácil. Eu achei que era menos difícil do que está sendo. Mas eu já tô com isso há mais de 3 anos, né? E assim, cara,
é muito simples. Vamos lá, vamos dar um número redondo aqui. Você tem 20 alunos, você vai começar com uma padronização. Então você já tem no mínimo 20 kimonos vendidos. Por quê? Porque se o professor tem a capacidade de conhecer todos os alunos, ele vai explicar de uma maneira coerente o porquê, quais os benefícios dos alunos utilizarem uma uniformização. E os alunos todos vão concordar, então todos vão comprar. Então você já tem 20 kimonos vendidos. Vamos dizer que cada kimono você ganha R$100 na venda, que você não vai ter trabalho nenhum. Você vai pegar da empresa que faz, pum, e dá para o cliente que você já tem. Você já começa um negócio tendo cliente. Exato. E o cliente compra esse produto, adquire, porque ele vai se sentir bem quando você explicar os reais motivos e os benefícios de uma padronização, que é de igualdade, é de postura, é de respeito, é de tudo isso, né? Então, tem vários benefícios, cara. O professor, ele não... mas eu vou ter que gastar. Meu amigo, você nunca vai gastar, você vai investir. Você vai meter um capital de giro, que é uma renda extra. O cara não entende isso, né? Cara, é difícil plantar essa sementinha na cabeça das pessoas, cara. É uma conta básica. 20 kimonos, R$2.000. R$2.000 de lucro, porque você já vai começar com o cliente. Diferente de uma empresa, eu vou começar a vender shampoo para cabelo. Cara, você vai ter que correr atrás dos clientes. É incerto o teu futuro. Você não sabe se vai ser capaz. Você vai ter que contratar empresa de marketing, vai ter que fazer divulgação, vai ter que sair. Investir muito mais, cara, a uniformização, você já tem seus alunos, você sabendo chegar neles, oferecer essa situação, colocando com prazo de iniciação, tudo, você prepara o terreno para começar, e quando começar, cara, é só sucesso, é só alegria, entendeu? Então, cara, isso aí é o futuro, cara. E o jiu-jitsu ganha muito com isso também, fica mais organizado. Lógico. Não é só a visão do professor, a visão do professor é correta, porque como a gente já falou aqui na nossa conversa, é difícil o cara viver só de mensalidade. Sim. Como, na verdade, as suas palavras foram que é impossível, né? Impossível. Então, assim, o professor também precisa, mas o jiu-jitsu ganha. Como é que você conhece um policial militar quando você está precisando de socorro na rua? O uniforme dele. Quando você não vai no restaurante, você faz seu pedido para quem? O cara que está uniformizado. O garçom que está de uniforme. Como é que você conhece que o garçom é garçom? Porque ele está de uniforme. Cara, é básico, é simples. Qualquer empresa que se diz pode ser chamada por empresa e o futuro só vão ter que ter empresas. Cara, tem que ter uniforme, cara. Mínimo. Né? O paralelo mais direto com o jiu-jitsu é uma escola. Você vai frequentar uma escola, você não vai como você quer, você vai uniformizado. Com certeza, exatamente. Então, e você tem que comprar o uniforme na escola. Senão você não vai. Exatamente. Você não pode ir. Tenho minha filha lá, minha filha tem 3 anos. Cara, tem que comprar 2, 3, aí a cada 6 meses que é criança, suja. E você compra uma bermuda e uma camiseta, é o preço de um kimono. Por aí. Eu fico falando assim, só foram 2 kimonos meus aqui agora. Mas faz parte, né? Verdade. Treinar preparação física, raspa ou passa? Eu raspo, lógico. Você é do crossfit, gosta, né? Não, eu faço crossfit depois de ter parado de lutar, mas assim, eu acho fundamental, né? Assim, eu sempre treinei preparação física desde faixa azul, cara. Né, assim, é um negócio que eu já vim do futebol, já fazendo preparação física antes, e cara, assim, é fundamental, é a tua base, né, cara? Você tem que fazer musculação. Musculação é a base para qualquer atividade física, para qualquer esporte de alto rendimento. Perfeito. Se você não tiver seus músculos preparados, seu corpo, né? E quando a gente tem a condição de treinar com um personal, com um cara, com um preparador que vai passar o treino só para você, te direcionar, fazer uma especificidade no treinamento voltada ao teu jogo, melhor ainda, sucesso. Exatamente. E no caso do jiu-jitsu, às vezes nem é só pro cara do alto rendimento, aqui é um esporte que é de verdade, né? A gente é master, mas quando você vai pro treino, você treina igual um juvenil. Exatamente. Então você tem que estar preparado, você tem que fazer pelo menos 2 vezes na semana, Com sei certeza. lá, uma por semana, dependendo do que você vai fazer. É muito importante. Anabolizantes, você raspa ou passa? Cara, eu passo, né? É uma situação que nós temos que respeitar regras. Eu vejo assim, muita gente já fez o uso, né? Muita gente já utilizou. Cara, eu mesmo já utilizei, eu não escondo isso de ninguém, entendeu? E assim, com acompanhamento médico, lógico. E assim, não tem como falar os caras serem hipócritas e chegar e falar, eu nunca tomei nada. Cara, meu irmão, quem é do mundo do esporte sabe, você não precisa falar, se eu olhar eu sei. Entendeu? É logicamente que isso não vai fazer a diferença em título nenhum. Não faz, cara. Sabe por que não faz? Porque, meu irmão, o que faz a diferença é o teu dia a dia. Não adianta você se chapar de bomba
e você não treinar, e você não fazer um trabalho direito. Tua cabeça boa. Exatamente, meu amigo, entendeu? Então, cara, e tem vários outros caras campeões aí que nunca usufruíram de nada e são campeões. Vamos lá, dou um exemplo, Lucas Lepre. Exato. Né? Pronto, já e demorou anos para voltar. Não preciso falar mais nada, entendeu? O maior peso leve da história do jiu-jitsu mundial, não usa e nunca usou, entendeu? Pronto, então assim, mas é uma situação que assim, hoje temos regras, e a regra não é feita para ser burlada, a regra é feita para ser respeitada, e a partir do momento que a regra existe, ela tem que ser seguida à risca, porque a regra é para beneficiar o grupo, todos que fazem parte daquele objetivo ali, entendeu? E que se realmente for pego burlando a regra, tem que ser punido. Entendeu? Então colocar a regra, todo mundo é obrigado a respeitar, e eu sou o primeiro a fazer com que se respeite essa situação. E é recente no jiu-jitsu também. Recente, e é mais um passo para a evolução. São coisa de 6 anos, se eu não me engano. No máximo. Eu acho que é menos de 6 anos. Não, foi 2012, não, 2014. 2014. São 6 anos 14, agora. Seria o 6º ano. Então, é recente, sim. É novo isso, né? Então a gente está aprendendo, a gente tem que se adaptar, com certeza. Né? O último aqui do nosso Raspa ou Passa, você já falou um pouco sobre no começo, mas eu sempre peço a opinião dos nossos convidados, porque na minha opinião, você já falou também, é o termo creonte, é algo que atrapalhou muito a evolução do esporte, porque foi um termo mal interpretado e as pessoas levaram isso por outro lado, e aí ficou o aluno era dependente do professor, enfim. Tá. E eu queria muito que você desse sua opinião, você já falou um pouco aqui no começo, que você conversou até com o Carlson Gracie Jr. ontem, mas o que é que você acha do termo creonte? Qual é a sua visão? Não precisa dizer se raspa ou passa, enfim. Sim. Não, o creonte, cara, ele existe até hoje. Que é o cara safado. O creonte ali, é né? o traidor, né? O creonte é o traidor. O creonte não é o cara que muda de equipe, né? Por quê? Não é o cara que muda de equipe a partir do momento que ele cumpre com as normas que são colocadas a ele, né? Por exemplo, vamos lá, eu dou o meu exemplo muito. Eu mudei de equipe 4 vezes, contando com a mudança para Zenit, né? E eu não me arrependo de nenhuma delas. E eu não me considero um cara creonte por ter saído e buscado algo melhor para mim, porque eu saí pela porta da frente falando com todos os meus professores e líderes. Ser creonte não é trocar de equipe, não é isso? Ser creonte não é trocar de equipe. Ser creonte, que nem o mestre Carlson Gracie Jr. falou ontem, é o cara traidor. É o cara que... O que é uma traição? Uma traição não é homem e mulher somente. Uma traição é um cara, é uma pessoa que usufrui de benefícios e na tua frente é o cara bonzinho, amiguinho, só que por trás está fazendo safadeza e querendo te passar a perna. E aí não precisa nem mudar de equipe. Não precisa nem mudar de equipe, meu irmão. Você pode ter um creonte no teu tatame, entendeu? Como, todo mundo já teve, entendeu? Então, assim, safadeza tem em tudo quanto é lugar, entendeu? Mas muitas vezes quem proporciona a formação de um creonte é o próprio professor, porque ele não é profissional, entendeu? Eu vou dar tudo para os caras. Vem para cá, eu dou casa, comida e roupa lavada. E não cobro nada por isso. E, meu irmão, tu sabe como é que o mundo da luta, daqui a pouco vem um esperto e oferece R$100 a mais, porque sabe que o mundo da luta é necessitado, e esse cara que ofereceu R$100 jogou no cara que sabe que R$100 faz a diferença na vida dele. E o moleque não tem noção nenhuma, ou tem e finge que não tem, e vai lá e abraça a ideia do cara. Entendeu? E aí o cara vira as costas pra ti, valeu, ou então nem fala nada, sai andando e acabou. Sendo que esse cara, tu deu de comer, tu nunca pagou uma mensalidade e tu ensinou a profissão dele que ele vai usufruir pro resto da vida. Exatamente. Mas você formou um creonte. Você deu a oportunidade, deu as condições para ter um creonte do teu lado. Entendeu? Agora, se você proporciona regras, se você coloca regras, o cara chegou, eu vou te dar isso, só que tu vai assinar esse contratinho aqui enquanto estiver comigo e essa multa rescisória. Se tu sair antes de 1 ano, tu paga essa multinha aqui e estamos quites. Tá tudo certo, beleza? Certo, teu caminho. Perfeito. Faz. Assinamos aqui, nós continuamos a nossa amizade. Isso aqui foi no primeiro dia falado, colocado na gaveta. Espero nunca tocar nesse contrato. Espero não ter a necessidade de nunca tocar nesse contrato, deixa ali. Só que foi feito no momento que eu e você estávamos felizes. E que o contrato é feito para te beneficiar, para me beneficiar. Porque se eu falhar também, eu pago a multa. Exato. Se eu errar, eu também pago a multa. Assim como você errar, você paga a multa. Meu irmão, seguimos felizes para sempre. É isso que eu penso da palavra creonte. Perfeito. Esse foi o nosso Raspa ou Passa de hoje. Campeão do Raspa ou Passa. Isso aí. Professor, a gente já está terminando a nossa conversa. Muito legal. Eu sei que quem está escutando, quem está assistindo,
com certeza tirou muitos aprendizados, como eu estou sempre falando aqui, esse conteúdo que eu estou gerando é para que as pessoas possam ver outros referenciais do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu, o campeonato é legal, pô, campeão mundial, lutou tudo, mas você vê que a mentalidade não é só do campeonato, tem muito a agregar também, e a gente não pode pensar que o jiu-jitsu gira em torno somente das competições. Tem muito para a gente evoluir, tem muito para a gente aprender. O jiu-jitsu é um esporte jovem, né? A gente está na nossa adolescência, digamos assim. Então a gente tem muito para evoluir ainda, a gente está no caminho. E agora no finalzinho eu queria perguntar como é que estão os planos aí, como é que estão os planos para pós-pandemia, para o finalzinho de 2020, a gente foi pego de surpresa aí. Como é que está a cabeça para isso aí? Como é que está a Zenit para enfrentar isso aí? Pô, Lael, a Zenit minha cabeça está muito forte, né? Como eu falei, eu não posso desanimar, porque senão muita gente desanima junto, e a gente está sempre buscando inovar e buscar situações de poder ajudar os nossos afiliados, né, nesse momento, dando uma luz. Né? Aqui em Santos o trabalho está sendo feito, mantido as aulas online, montamos um cronograma de aulas online, né? Estamos fazendo as lives também, cara, e estamos fazendo, eu costumo dizer, pô, Cavaca, como é que tá hoje? Cara, tá tudo muito bem, na medida do possível. Tá o melhor que pode estar para o momento, mas não está perto do que nós gostaríamos que estivesse. Perfeito. Né? Então essa é a resposta. E aí a gente tem que se virar como tá, né? Tem que se virar. Nós estamos seguindo as orientações dos governantes, nós estamos seguindo o caminho dos grandes líderes, nós estamos sempre em contato, né, das referências das empresas de jiu-jitsu, seguindo os protocolos, fazendo tudo direitinho para esperar a volta. Enquanto isso, nós vamos dando o nosso melhor dia a dia nas aulas online, nas lives, na inovação de alguma coisa, na nossa metodologia, momento de trabalhar com a internet, aprender, né, evoluir um pouco mais nesse ponto, porque vai ser usufruído no futuro, né, e o momento de darmos valor às coisas que sempre estiveram ao nosso lado, né, porque hoje eu não posso viajar para lutar um campeonato mundial que teria sido no último final de semana, né, então esse meu objetivo que é lá na Califórnia, ele já não vai me deixar mais feliz, porque eu não vou conseguir alcançá-lo, né? Eu não posso viajar para os seminários, né? Eu não posso dar uma aula particular, Só que, cara, hoje eu botei o pé no freio desse ritmo de vida frenético que eu e o mundo todo estávamos, e nós estamos aqui. O que eu tenho ao meu lado? Eu tenho a minha família ao meu lado, né? Eu tenho os meus amigos, não estou presente aqui tocando neles, mas nós estamos próximos, muito mais do que às vezes quando estávamos dia a dia de mãos dadas, né? Nós estamos tendo a oportunidade de valorizar as coisas mais importantes da vida que nós sempre tivemos ao nosso lado, né? A nossa fé, a nossa família e os nossos amigos, que essa é a base para qualquer ser humano. E através daí, a gente vai seguindo o caminho de quem tem mais experiência do que a gente. É o que eu sempre fiz na minha vida. O caminho que eu sigo é o caminho que alguém já traçou, é o caminho de sucesso de alguém que já foi à frente. Eu só vou pegar as informações, tentar me aproximar dessas pessoas ao máximo possível para aprender com elas e no meio do caminho colocando as minhas características próprias, né? E, meu irmão, não tem segredo, é só seguir. Isso vai passar e a gente vai sair aprendizado muito grande. Muito bom, essa conversa foi sensacional. Pô, muito obrigado por abrir o espaço, por me receber aqui, muito bacana. É uma curiosidade aqui, você está em Santos, mas para chegar aqui às vezes é mais rápido do que para ir para alguns lugares de São Paulo. Foi suave, eu vim cedinho. Legal. E, professor, aqui para a gente encerrar agora, um recado que você queira deixar aí para o pessoal que está escutando, assistindo. E o recado do coração, pode falar para essa aqui. Pô, pessoal, primeiramente agradecer aí a audiência, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo super maneiro com o Lael, né? Agradecer a oportunidade pelo trabalho, né? Obrigado, e parabenizar você, obrigado, porque, pô, isso aí faz a diferença na vida de milhares de pessoas, então parabéns de coração, tá? Deixar aqui que, pô, Santos e a minha academia, as nossas filiais da Zenit estarão sempre de portas abertas para todos os lutadores e praticantes interessados que queiram um dia dar um treino com a gente, tá? Porque a nossa equipe foi criada para poder estar de portas abertas recebendo todas as equipes do mundo. É uma equipe neutra, sem rivalidade, sem inimizade, pelo contrário. O intuito da Zenit foi ser uma equipe em que conseguisse, através do jiu-jitsu, a ferramenta jiu-jitsu, ligar e unir vários elos que são outras equipes e amigos num monte só, né? Num momento só. Então isso agora é um momento fundamental. Então, pessoal,
trabalhem com esse pensamento, né? A bandeira, nunca coloque a bandeira da sua equipe à frente dos seus amigos, à frente dos seus valores. Coloque sempre a bandeira. Eu já fui um cara que coloquei a bandeira da minha equipe à frente de tudo, né? Eu fui um cara fanático quando eu era jovem. Isso me fechava muitas portas. Eu sabia que eu só era respeitado porque eu era campeão. Só que as minhas medalhas, com o tempo, elas vão desaparecer. O que ia ficar era o meu legado. E eu fui aprendendo isso com a vida. Então é isso que eu oriento as pessoas, né? Coloquem a bandeira da amizade, a bandeira do jiu-jitsu à frente do que a bandeira da tua escola. A bandeira da tua escola você coloca na competição, vai lá dar o sangue por ela, mas acabou, meu irmão. Pega o teu parceiro ali que você fez a luta ali, depois vai tomar um açaí e assim o jogo segue, a vida segue, tudo vai fluir de uma maneira melhor, tá? Esse é o recado que eu tenho para deixar pro mundo da luta aí. Valeu, galera. É isso aí, muito bom. Professor, obrigado novamente. Pessoal, não esquece de se inscrever, tanto no podcast quanto no YouTube. Tem conteúdo aí sempre, no podcast segunda, quinta e sábado, no YouTube todo dia. Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado, cara.